Você acredita em milagres? Acredita no sobrenatural? Hoje eu venho fazer a crítica pra você de um filme que chegou nos cinemas e é baseado em uma história real e me deixou muito chocado porque é uma história que eu conhecia de quando eu era criança, eu tinha visto uma matéria no Fantástico, sempre despertou em mim interesse e eu tinha esquecido ao longo dos anos. Quando eu assisti a matéria, eu tinha uns 7 anos e agora, com esse filme, eu voltei a pesquisar sobre o caso. É um caso que sempre me deixa assim com mais fé, acreditando mais que existe algo além, algo depois da vida. Zezé é um homem bom, o coração dele é bom. Hoje eu venho falar para você de Predestinado, Arigó e o Dr. Fritz, a história do Zé Arigó. Ele era um homem simples que morava em Congonhas, Minas Gerais, uma zona histórica. Ele era um comerciante, tinha 2 filhos, uma esposa, uma vida ali interiorana, até o dia que ele recebe a visita do Dr. Fritz, um médico alemão da Primeira Guerra Mundial, que já tinha morrido, que faz ele aceitar uma missão: operar as pessoas a seco, sem anestesia, enfiar a faca assim, ó, cortar e arrancar um tumor lá de dentro, ou enfiar. Tem umas cenas muito fortes no filme. O filme ele pende um pouco pro terror para contar como o Zé Arigó ele era atormentado por aquilo, ao mesmo tempo que era uma dádiva, uma missão. Também era muito difícil para ele, que ele teve que colocar a vida dele de lado para receber o espírito desse médico alemão e salvar as pessoas. É uma missão nada fácil e o filme ele consegue mostrar isso nas telas de uma maneira primorosa através do roteiro da Jaqueline Vargas, que para mim é um dos maiores acertos desse ano. Arigó. Aceita. É uma história muito difícil de você contar, né? Como assim? Um cara que não tinha feito medicina, que não tinha estudado nada, enfiava uma faca no olho aqui da pessoa e tirava a catarata. Sem anestesia, com a pessoa acordada, sem sentir dor. E não era mentira, porque vieram cientistas da NASA para o Brasil para estudar o caso, para filmar ele operando as pessoas. Ele enfiava a faca, assim, cortava, arrancava um pedaço preto. E é uma história que sempre me conquistou muito, sabe? Sempre me deixou, assim, querendo saber mais. E depois do filme foi uma história que eu relembrei. Nesses tempos sombrios que a gente tá vivendo, é muito gostoso de ter fé, né? A gente acreditar que existe algo mais. E a história do Zé Arigó é indescritivelmente uma história sobre fé. Ele realmente fazia essas cirurgias, então não tem como ser mentira. Aquilo foi filmado, aquilo foi documentado pela NASA, por cientistas brasileiros, e o filme ele consegue ir explicando isso. Eu gosto muito porque o diretor Gustavo Fernandes, ele, sempre que a gente tem uma dúvida, é difícil você fazer um filme que não tem explicação, né? Como você vai explicar? Ele vai contando a história do Zé Arigó e sempre que surge uma dúvida, mas todo mundo que ia lá, ele conseguia salvar, ele conseguia curar, aí a próxima cena já explica pra gente que não era todo mundo que ele conseguia salvar, algumas pessoas tinham merecimento, né? Precisavam ser salvas e algumas pessoas não tinham uma doença que ele poderia salvar. Inclusive o filho, o próprio filho do Zé Arigó, ele tinha um problema nos ossos, ele não conseguia andar, se locomover direito, e o pai não podia salvar o próprio filho, porque não era uma das cirurgias que o Dr. Fritz performava, e também algumas pessoas precisavam passar por aquela doença na vida, né? Vinha junto com ela e não poderia ser salva por uma cirurgia espiritual. E o mais legal do filme, da história do Arigó, que não era só uma cirurgia espiritual. Ele fazia uma cirurgia híbrida espiritual e cirurgia mesmo. Então ele realmente cortava as pessoas, ele realmente abria as pessoas e as pessoas não sentiam dor. Depois que eu vi o filme, eu fui na internet ver todos os vídeos do Zé Arigó, tem vários, são cenas fortes, e isso é colocado no filme de uma maneira realmente bem gore também, então a gente vê ele enfiando a faca assim lá dentro do olho e tal, para quem tem estômagos fortes, mas é uma história muito bonita, é uma história sobre religiosidade, é uma história sobre espiritismo, e quem se interessa por esse tema é um filme que merece ser visto nos cinemas. O Danton Mello parece que ele recebe ali o Zé Arigó, ele se perde no personagem, ele é o Zé Arigó, eu achei que ele tá sensacional, conversei com ele era ateu,
antes de receber o roteiro do filme, já tinha sofrido um acidente de helicóptero, mas foi o roteiro do filme que fez ele repensar na espiritualidade dele. E temos também a Juliana Paz como a Arlete, a esposa dele. Gente, que transformação. Ela que é uma mulher tão bonita, né? Aquela se despe de toda a vaidade pra viver uma mulher simples do interior. E ela se apaga também na personagem. Ela vive a esposa dele, que também vive no conflito, né? Eu casei com um homem e eu praticamente moro com outro, porque quase o tempo inteiro o Arigó tava ali com o espírito do Dr. Fritz, então não era ele. Mas ela segurou a barra também por muito tempo, enquanto ele era perseguido pela igreja. O padre local achava que ele estava possuído pelo demônio, então ele enfrentou muitos preconceitos, mas ele foi aí alvo de vários estudos e nunca conseguiram desmascarar ele. Afinal, ele recebeu lá mais de 2 milhões de pessoas e ele curou grande parte delas. É muito louca essa história. É uma história que tem que ser contada. Se fosse uma personalidade religiosa de outro país, eu acho que teria muito mais destaque até hoje, porque é uma história que mostra que existe algo ali, né? Que tem que ter alguma coisa ali, porque é uma história inexplicável, é uma história sobre milagres. Eu amei o filme também, que ele consegue ambientar a gente em Minas Gerais, entre 1940 e 1960. O design de produção é muito cuidadoso. A gente é transposto para aquela época que o Zé Arigó viveu. Então o filme ele consegue mostrar as locações de Minas Gerais muito assim bem feitas, que transportam a gente para aquela época. Os carros parados na rua, o figurino. É uma produção de tirar o chapéu. Ele é um filme que é difícil de ser contado, né? Porque ele vai pegando trechos da vida do Zé Arigó, como não tem como explicar, né? E mostra também como foi a morte do Zé Arigó, que foi uma coisa muito mística também. É um filmão, merece ser visto nos cinemas. Eu gostei demais. É uma história que realmente merece ser contada e merece ser vista. Então corre nos cinemas para assistir Predestinado, Arigó e o Dr. Fritz. Nota 8. Selo de aprovação do Cinepop. Depois quero que você me conte se você conhecia essa história, se você também viu essa matéria que eu vi no Fantástico, e corre no canal do YouTube do Cinepop para assistir nossas entrevistas com a Juliana Paz, com o diretor e com o Danton Mello, que se emocionou muito na entrevista. Que cara gente boa, que cara simpático, e ele tá numa atuação primorosa. Eu fico por aqui, um ótimo filme pra você. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho.